Convido agora ao palco Igor Blumer Maragoni, representante do Grupo de Trabalho de Estudo e Pesquisa de Apoio à Criação do Ambiente Digital de Gestão Documental do Governo do Estado de São Paulo, e Maurício de Moraes, representante da Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação. Ambos falarão sobre GT Digital, relato de experiência do Arquivo do Estado com o SIGDOC no APESP. Boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook. Eu vou contar para vocês um breve histórico. Nós não vamos falar sobre o produto em si que a gente está utilizando, que a Lenora acabou de falar sobre ele. Nós vamos falar sobre esse processo que nos levou a chegar nesse produto, que foi o que aconteceu, de que forma isso se deu. E essa história começa mais ou menos há um ano atrás, né? Nós tivemos o primeiro seminário aqui nesse auditório, inclusive, onde eu me lembro bem que ocorreu uma apresentação de um colega, no qual ele falava sobre um sistema chamado SPDOC, né? Exatamente trazendo a questão das tratativas desse sistema, do SPDOC, nas questões referenciais, nas questões dos arquivos, dos documentos de celulose, de papel em si, que é isso que esse sistema trata até hoje. E essa preocupação com a questão dos documentos digitais, já havia, o arquivo público já estava sensibilizado com isso, tanto que organizou o primeiro seminário, e ele serviu como um acelerador para que essa discussão ganhasse mais fôlego e se buscasse mais soluções, uma solução com relação a essas tratativas e à própria evolução. Considerando, por um outro lado, a dimensão do Estado de São Paulo, né, a quantidade de documentos, qualquer número que a gente pegar referente ao Estado de São Paulo, são números bastante grandes, bastante significativos. Então, a gente começou a pensar em adoções de soluções prontas para isso, por exemplo. E esbarrávamos, por exemplo, exatamente nesses números. Um licenciamento voltado que pudesse suportar o porte do Estado de São Paulo se torna financeiramente inviável. As formas de licenciamento que são praticadas hoje. Se fizer um exercício rápido, se pensar em número de usuários, se pensar em número de documentos, qualquer recorte que eu tente fazer, esse custo sai muito alto. Então, veio a questão, vamos buscar soluções que sejam confiáveis, que tenham esse padrão de qualidade, mas que permitam licenciamentos livres. Então, iniciamos essa busca por uma solução livre. E criamos um primeiro grupo, um grupo técnico, né, para avaliar uma solução livre que pudesse atender ao Estado. E iniciamos, então, esses estudos. E surgiu, então, a segunda solução, que foi o próprio SIGA. E o nosso grupo, então, num prazo curto de tempo, ele começou a olhar, se debruçou sobre essas duas soluções, buscando saber qual teria mais aderência ao nosso negócio. Então, nós tivemos dois pilares nessa comparação. Um pilar tecnológico, a questão de plataforma, de escalabilidade, de disponibilidade, de confiabilidade nas questões de tecnologia, e um outro olhar nas questões de arquivística. Então, do lado tecnológico, nós nos apoiamos no nosso parceiro, que é a Protesp, e, do outro lado, o arquivo público, como dono do negócio, das regras de negócio, como responsável pela política de arquivística do Estado de São Paulo. Então, o nosso grupo reuniam pessoas de vários órgãos, várias entidades, e fomos fazendo nós fizemos um conjunto de requisitos, seja qual fosse a plataforma, ela deveria atender minimamente, e trabalhamos em cima disso e fomos caminhando com isso. E, então, no final do ano passado, nós tivemos uma reunião, nós temos um Conselho Estadual de Tecnologia de Informação, nós apresentamos o resultado desse grupo no Comitê Estadual, e nós saímos com uma deliberação dizendo o seguinte: para evitar, como esse assunto ele é muito recorrente e está na pauta, na agenda de todos, nós soltamos uma deliberação dizendo que todos que fazem parte do Estado de São Paulo deveriam olhar com muito carinho suas contratações com ferramentas desse tipo e deveriam submeter ao COETIC
para que a gente parasse esses processos e focasse numa solução que pudesse atender ao Estado, visando a economia de recursos, com relação a isso. Porque se cada órgão saísse comprando seu licenciamento e adotando soluções distintas, o nosso problema, aparentemente, estariam sendo resolvidos, mas geraria um problema maior ainda lá na frente, até para a gente poder juntar tudo isso e dar uma tratativa disso como um todo, por conta de todos os argumentos que foram dados, inclusive, nesse seminário. Desde ontem está todo mundo falando todas as suas preocupações. Então, nós fizemos essa deliberação, dizendo, olha, as novas contratações disso estão suspensas, então, quem quiser contratar deve submeter ao COETIC, é analisado isso, para saber a viabilidade ou não, porque a gente está trabalhando numa solução única para o Estado, que dará suporte a isso tudo. E, então, nós encerramos esse primeiro grupo de avaliação e criamos um segundo grupo técnico, que é desse que a gente veio falar hoje, que faz exatamente, a gente começa a implementação da plataforma do SIGADOC, né, e testamos essa plataforma, e é sobre isso que nós estamos, o Igor vai falar agora, e depois, no final, eu volto a comentar. Boa tarde a todos. Como prata da casa, acho que eu tenho que ficar bem à vontade aqui, né? Estou em casa, então... Ocorrido tudo isso que o Maurício falou, no início do ano, logo no primeiro dia útil, o coordenador, então, instituiu um grupo de trabalho aqui na casa. E hoje estou aqui representando os meus colegas, estou falando aqui em nome da Elisângela, da Letícia, do Alexandre, que está de férias, da Giovana, que também está de férias, e do Rogério Ferraz. Esse grupo de trabalho ele foi instituído, então, com a finalidade de promover estudos e pesquisas específicos do SIGADOC, né, visando apoiar a criação desse ambiente único para o Estado de São Paulo. Além dos servidores do Arquivo Público do Estado, a Prodesp garantiu toda a sustentação, instalação, manutenção e garantiu que a gente pudesse utilizar a ferramenta nesse período, né? O Maurício, representando a CETIC, apoiou a gente principalmente na condução, na gestão do projeto até aqui. E o prazo desse trabalho que está sendo finalizado, na verdade, essa semana, teve 120 dias. Então, amanhã a gente pretende estar entregando um relatório, né? E estamos em fase final desta fase e já com vistas às próximas fases que virão. A gente, nessa fase, nesse primeiro quadrimestre do ano, a gente focou em 7 processos, né? 7 documentos, e que são esses daqui, em 3 órgãos distintos. E desses processos, com exceção do reajuste salarial, todos os outros 6 estão em fase de testes nos órgãos produtores e em fase final de homologação. Além de toda essa questão de sustentação legal, questões de segurança que já foram devidamente abordadas pelos palestrantes anteriores, pegando a palestra do professor quando ele disse que antes de sobrevoar a gente tem que pegar a lanterninha e verificar alguns pontos básicos para iniciar o voo, a gente tinha como pontos de checklist esses 6 requisitos mínimos, antes de começar, de fato, a utilizar o sistema. Então, o sistema ele teria que fazer a classificação obrigatória no ato da produção da captura, independente da ação do usuário, né? O usuário não precisaria nem saber que ele estava classificando um documento. Controle de documentos avulsos e compostos, né? Era importante para a gente trabalhar com uma ferramenta que não utilizasse apenas processos ou expedientes, mas que também ele pudesse criar e capturar documentos avulsos, que ele possuísse rotinas de protocolo, captura de documentos externos com autenticação, sinalização de que o documento foi encerrado, né, com controle de prazos, e indicação da destinação final dos documentos. Tudo isso também baseado na Instrução Normativa número 1, aqui do Estado de São Paulo, que regula isso no âmbito do Poder Executivo Estadual, a questão do desenvolvimento de sistemas, né? Gostaria de agradecer aqui publicamente o apoio, a valiosa contribuição do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Publicamente agradeço a doutora Lenora e o Renato Crivano, que não está aqui hoje, mas se estiver nos assistindo, muito obrigado, Renato. Especialmente no mês de janeiro,
com a presença física deles aqui. Foram vários dias de trabalhos intensos. Alguns dias a gente ficou até 9, 10 da noite aqui trabalhando para tentar entender um pouco mais do sistema. Então, esse apoio foi fundamental tanto nos aspectos tecnológicos, o auxílio na instalação e configuração do sistema, como criar modelos na linguagem específica do sistema, as questões de negócio, né, a diplomática contemporânea, a troca de experiência na análise tipológica, como entender melhor o funcionamento, essa quebra essa ruptura cultural de parar de trabalhar com papel e começar a trabalhar com digital. A partir daí, depois de feito essa primeira abordagem do sistema, começar a entender um pouco mais a ferramenta, aí a gente desenvolveu uma metodologia de gerenciamento do projeto. Então, a gente optou por métodos ágeis, utilização de quadro Kanban, a elaboração de uma estrutura analítica do projeto, com definições assim bem claras de responsáveis, entregas, prazos finais. Então, a gente todo dia de manhã fazia uma reunião rápida de 15 minutos para poder estar dividindo as tarefas, definindo quais seriam as entregas daquele dia, daquela semana. Toda semana a gente sentava com o pessoal da Prodesp, com o pessoal da CETIC para poder fazer uma reunião de status com a nossa diretoria, coordenação, para poder estar passando qual que era a fase que a gente estava, o que tinha de atraso, o que havia sido entregue, etc. E todo o grupo possui uma agenda compartilhada. Então, todo mundo tinha acesso ao que todos os demais membros estavam realizando. Feito isso, aí a gente foi para o trabalho mesmo principal, talvez não sem dúvida, né? Que era trabalhar com os pilotos. Então, a gente, a partir do momento que conseguimos desenvolver um gerenciamento do projeto, aí a gente foi trabalhar no desenvolvimento de uma metodologia de trabalho. Como que a gente vai pegar aqueles 7 processos que foram indicados para a gente e como que a gente vai trabalhar em cima deles? Então, a gente criou uma metodologia que daí, basicamente, assim, em linhas bem gerais, iniciava-se com a solicitação de cópias de como que o documento é produzido atualmente, né, no papel hoje. Então, solicitávamos aos órgãos exemplos reais do documento que havia sido produzido até a sua finalização. Feito isso, fazíamos uma pré-análise interna. Depois íamos até os produtores realizar entrevistas para entender um pouco mais a produção e a tramitação daquele processo, né, daquele documento. Feito isso, fazíamos a elaboração de um diagrama da produção e tramitação desse documento, desse processo, né, não visando modificar o processo de trabalho ou modificar a questão de negócio do órgão, mas única e exclusivamente para a gente entender como que aquele documento era produzido e tramitado, para poder passar isso para o meio digital. Aí fazíamos algumas outras análises com base nos exemplos e nesse diagrama mais tipológica mesmo dos documentos que faziam parte daquele documento principal. Criávamos os modelos e aí partíamos para a parte de testes junto aos produtores e, posteriormente, visando a validação disso. Visualmente, essa tela que está em tópicos, num diagrama, essa é a metodologia de trabalho que a gente utilizou em todos os 7 processos que foram abordados nessa fase. Então, é uma repetição da tela anterior, mas aqui a gente consegue notar que, dependendo da necessidade, a gente voltava para uma fase anterior, quais documentos que a gente ia produzindo aqui no decorrer desse processo, até chegar na fase final, que é a homologação. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um desses processos que foram realizados, para tentar mostrar assim, que a certa complexidade do trabalho, né? Para chegar nessa figura, nesse diagrama, a gente teve que fazer uma análise exaustiva do processo e conversar com os produtores diversas vezes, e o diagrama e aí tem que corrigir um ponto aqui, um ponto ali, e até chegar numa fase final. Feita essa fase final, aí a gente partia para o sistema em si,
cada quadradinho cinza que está pontilhado ligado ali a uma ação é um documento que é produzido ou capturado pelos setores. Então, você percebe que parece ser bem simples no campo da teoria, mas no campo da prática a gente levou tranquilamente, posso falar isso, uns 45 dias apanhando de verdade até começar a embalar o trabalho. Basicamente era isso que eu tinha para falar. Agora a gente entra numa fase de perspectivas futuras, né? E que venham as próximas fases aí do projeto. Complementando o que o Igor falou, uma das questões que foi importante para a gente é que fazer os levantamentos, essa metodologia que foi criada, na verdade, nós não tivemos conhecimento dela, nós tivemos que criá-la. O que a gente tentou numa primeira abordagem foi uma metodologia de implantação de sistemas tradicional, e não uma metodologia que olhasse, né, debruçasse na questão da produção documental. Então, isso gerou uma dificuldade para a gente inicial, porque a gente estava olhando aquilo enquanto sistema informatizado, e não como uma produção documental. Por isso que nós criamos esta metodologia, não confundindo, né, um dos erros também iniciais foi a questão de chegar no local, em vez de a gente levantar como aquele documento era produzido, qual era o fluxo documental em consequência dele, a gente olhava o processo. E aí, quando a gente se debruça sobre o processo, você entra numa discussão de melhoria do processo. Então, a abordagem ela é diferente, por isso que exigiu uma metodologia diferenciada, porque a abordagem de processo levava a gente para um outro lado que demoraria muito mais, exigiria muito mais esforço, e é um terreno bem mais árido do que o próprio fluxo em si. Então, por isso que nós fizemos isso. Como continuidade nisso, nós temos aí grandes desafios, né? Estamos concluindo essa primeira fase, que efetivamente é o término dos pilotos, onde a gente conseguiu validar tudo o que a gente precisava, está validado, está ok, né? Passou com louvor nos testes, e agora então a gente caminha exatamente para a expansão disso e para dar continuidade nisso. E dentro do Estado de São Paulo, um Estado, é uma organização complexa. Nós temos inúmeros órgãos e secretarias, então a gente tem que se organizar com relação a isso. A ideia, então, é continuar com esse software ele livre, com todas as customizações que nós podemos fazer para o Estado de São Paulo. Nós vamos respeitar isso, continuar sendo um software livre, isso retorna para a comunidade. Nós vamos criar uma comunidade para isso. Né? A comunidade vai discutir isso, é uma comunidade de software livre com relação a isso, em parceria com o TRF. Aí vamos dar continuidade nisso, porque a gente quer que cada vez mais as pessoas e outros órgãos possam fazer uso dessa ferramenta e possam contribuir para a sua melhoria e para a sua constante evolução. Então, a gente está criando um modelo de governança para o Estado de São Paulo especificamente, de que forma isso vai acontecer com os seus órgãos e suas secretarias e entidades, a adoção dessa ferramenta, a sua disseminação e uso. Obviamente, nós temos normativas que precisam ser feitas, até para validar a questão do documento digital enquanto documento digital. No ano de 2018, principalmente, nós vamos promover alguns documentos para dentro da plataforma, selecionando alguns documentos, e trazendo eles para serem os primeiros documentos a serem produzidos digitalmente e oficialmente. O projeto de implementação disso, porque nós não estamos implementando isso no arquivo público, nós estamos implementando isso no Estado de São Paulo. Então, principalmente quando a gente pega uma atividade meio, né, que permeia por várias secretarias, são vários órgãos e instituições que estão sendo beneficiados com isso. Temos toda a parte de divulgação desse projeto, inclusive a criação da comunidade. A comunidade está sendo criada exatamente para isso, para discutir. A nossa intenção é ter duas comunidades, né, específicas, uma comunidade técnica, uma comunidade de software mesmo, de tecnologia, que vai discutir questões de tecnologia, de plataforma, etc., e uma comunidade de negócio, digamos assim, que vão discutir essas questões, necessidades que precisam ser resolvidas,
a ideia é fomentar essa comunidade nesse sentido, de trazer essas questões para que a gente possa, em paralelo com a comunidade de tecnologia, suportar essas questões que possam surgir. E a gente tem agora, né, com os próprios pilotos que estão concluindo, a questão de treinamento, material não só para capacitar esses usuários, como também para outras pessoas possam utilizar essa plataforma. E iniciamos também, a gente já vinha discutindo isso, a questão do repositório seguro, né? Nós não queremos discutir isso, precisamos resolver isso, tá? Basicamente, esses são os nossos próximos passos. Acho que a gente vai discutir bastante agora no debate, tem várias questões que devem ser colocadas. Eu só queria fechar com um filminho de 2 minutos, que fala um pouquinho só rapidamente do nosso projeto, né, do projeto SIGADOC SP. Esse filme ele tem a intenção de mostrar para um leigo, né, quando a gente faz a primeira abordagem para um usuário, para alguma coisa, para ele poder entender um pouco do que é que a gente está falando. Ok? Por favor, só ter a musiquinha de fundo, ele não tem diálogos. Então, pode deixar rodar mesmo sem som? Mas, enfim, basicamente, esse vídeo é para dar uma ideia para o usuário do que vai acontecer, né? De que forma isso é tratado, transmitiu. E é isso que a gente tinha para falar para vocês. Muito obrigado.